Vou dar um exemplo para ficar bem fácil, que eu expliquei na aula anterior também. Eu estou preocupado com a segurança da minha casa. Estou preocupado com o muro, estou preocupado em trabalhar fora, conquistar, ganhar dinheiro para proteger a minha família. Então eu conquisto para proteger a minha família. Então eu vou preocupar com o muro, vou preocupar com as câmeras que eu vou colocar para proteger, com cerca elétrica, com a concertina, tudo que eu for utilizar para proteger a minha casa. A mulher, ou no caso aqui energia feminina, que pode ser um homem canhoto, por exemplo, está preocupado com o ninho restrito. Então está preocupado com tudo que envolve o seu ninho, como por exemplo as suas joias, os seus filhos, a sua mãe, tudo que repousa ali dentro do ninho, com os seus bens que envolve ali, por exemplo, uma cama, um guarda-roupa, suas roupas, suas coisas. A fêmea, então, ela vai ter sintomas urinários quando o ninho restrito dela for atacado. Então, quando eu não conseguir delimitar, presta atenção nessa palavra, delimitar os limites do meu território. Então, eu não consigo falar não, eu não consigo impor, eu deixo as pessoas invadirem meu território. E aí eu vou ter sintomas urinários. No caso aqui, uma infecção de urina, por exemplo. Eu, homem destro, quando eu tiver, por exemplo, ativação do lado esquerdo da bexiga urinária esquerda, eu tenho certeza que esse paciente está vivenciando um estresse de dificuldade em encontrar o seu território, dificuldade em marcar o seu território, em demarcar o seu ambiente, conquistar fora de casa. Então, essas informações são muito importantes, porque quando o paciente chega para você com um sintoma específico, por exemplo, o paciente quando tem uma infecção de urina, significa que ele está numa fase PCLA. Essa fase PCLA, ela, devido ao padrão de sensibilidade ser externo, ou seja, durante a fase ativa do estresse, no meu caso, um homem destro, de marcar o meu território, conquistar o meu território, nesse momento eu não vou ter sintomas. O que vai acontecer é uma ulceração na região de todo esse sistema em vermelho, que eu te mostrei nessa imagem, ou seja, eu vou ter úlceras ali na pelvis renal, buracos na pelvis renal, que posteriormente vão ser preenchidas com ureia, com areia, com ureia. E depois, quando você for ter, por exemplo, uma solução, entrar na fase PCLA, eu vou deslocar essa pedra. E eu posso ter uma crise renal. E por isso a importância de você analisar os litos, analisar as pedras. Qual que é o material dessa pedra? É ureia? É oxalato de cálcio? Porque se é oxalato de cálcio, está relacionado aos túbulos coletores renais. Se é de ureia, está relacionado à pelvis renal. Então aí eu vou analisar o conflito biológico de, no meu caso, o homem destro, bexiga esquerda, marcação territorial. Quando eu falo bexiga, todo o sistema urinário. Pelvis renal, ureter, bexiga e a uretra. Todo esse sistema está relacionado à marcação de território. Eu, Denison, então, estou com dificuldade em conquistar o meu espaço. Porém, no momento que eu consigo conquistar, consigo marcar o meu território, consigo conquistar aquilo que eu queria em relação à parte de territorialidade, ou seja, por exemplo, consegui conquistar a minha empresa, consegui conquistar a mulher que eu queria, consegui conquistar algo, marquei meu território, eu que mando aqui. Quando eu faço isso, desenvolvo litos. Eu começo agora a eliminar pedras, começo a formar pedras, e aí numa crise, que é numa fase de simpaticotonia muito intensa, eu vou lá e desloco aquela pedra. Quando eu estou deslocando aquela pedra, eu sinto uma dor muito forte, porque aquele lito, aquela pedra, ela começa a passar pelo ureter, e o interessante é que a necrose tecidual que ocorre durante a fase ativa, fazer buracos durante a fase ativa nos rins, na pelvis renal, no cálice, não, no cálice renal, no ureter, ou seja, tem o caninho está aqui. Eu faço o processo de ulceração ali para alargar esse cano. No momento que eu entro na fase PCLA, ou seja, eu consegui conquistar, consegui marcar meu território, esse processo agora começa a ter edema. E como ela tem um padrão de sensibilidade externo, eu começo a ter muito sintoma agora, porque ela tem, durante a fase ativa, não tem sintoma nenhum, não tem dor. Durante a fase PCLA, entrei em vagotonia, comecei a me curar, eu vou ter muito sintoma, muita dor. E nesse momento, quando a gente vai já agora para a bexiga, o paciente pode, na hora de urinar, ter ardência, ter dor, ele pode ter sangramento vermelho vivo. Tudo isso aqui, ardência a urinar, dor a urinar, significa que a pessoa está solucionando um conflito biológico de marcação territorial. Então, o que você, terapeuta, precisa evidenciar, investigar com esse paciente é o que você conseguiu conquistar, o que você conseguiu marcar o seu território, o que você conseguiu se posicionar. Não, eu quis isso, fui, consegui, resolvi aquele estresse. Que estresse? De marcação do território.
consegui a casa que eu tanto queria, consegui comprar a casa que eu queria, consegui comprar a empresa que eu queria, consegui aquela esposa, aquela mulher, casei, logo em seguida comecei a ter infecção de urina, consegui marcar o meu território.